Salve, salve galera, este é mais um episódio do Varejo Cast e hoje nós vamos trazer pra você o Varejo Cast News na semana 17 aí do ano. Tá fantástico, fica aí. Você está no Varejo Cast. Começando, né, gente, você já deve ter percebido que o que a gente chamava de Varejo Cast Express, tivemos, né, Caio, que alterar o nome para Varejo Cast News, né? Isso se deve apenas a um fato. Qual seria, Caio? É um Express que não tava tão Express assim, né, cara? A gente tava com a premissa de 35 minutos, mas tá acontecendo tanta coisa numa semana que é mais fácil a gente abrir um pouco mais o tempo e trazer um pouco mais mastigado pro pessoal, conforme o pessoal vem orientando a gente, pedindo pra gente até nas redes sociais e tudo mais. Aliás, doutor Alecrim, pra quem quiser participar mais da gente, conversar com a gente mais, como é que esse cara faz hoje? Eu tava lembrando, o Varejo Cast Express estava não estava Express, entendeu? Essa é a questão, então... Mas vamos lá. Se você quer se conectar aí com a gente, tem várias maneiras, né, Caio? A gente tem aí um grupo muito bacana no WhatsApp. E aquele grupo que não tem, assim, a gente fez mais para quem não tem tempo para estar toda hora se conectando com os aplicativos. Então tá lá o WhatsApp e a gente vai enviando os episódios para lá, como também notícias do varejo, né? Então esse grupo vem crescendo aí semana a semana. Também temos um grupo com quantas mil pessoas no LinkedIn, Caio? Cara, no LinkedIn nós já estamos quase em 49 mil pessoas. Olha só que legal. É isso aí. E pra quem tá assistindo a gente no vídeo aqui, quem tá acompanhando a gente tanto no YouTube ou quem tá acompanhando a gente aqui no Spotify, no desktop, pelo celular, tem um QR Code na tela. Então você puxa o QR Code na tela aqui e você vai direto pra esse grupo do WhatsApp que a gente tá falando, tá? Ah, puxa, tô vendo aqui no celular, não consigo acessar o QR Code, não se preocupa. Qualquer rede social que esteja o Varejo Cast, seja no LinkedIn, seja no Instagram, onde você buscar no link das descrições ali dos perfis, você consegue também achar esse link para estar com a gente no WhatsApp aqui, tá bom? Inclusive, né, Caio, o nosso amigo Yannis vai colocar aí também no descritivo deste episódio. Vamos lá, a gente começa. Yannis, solta a vinheta da novela chinesa, Negócio da China, cara. Ó, hoje a gente tá trazendo mais um capítulo dessa novela chinesa. Parece que toda semana a gente tem que falar sobre a Shein. Eu lembro quando a gente falava no 30 na Quinta, a gente dava risada quando a gente gravava o 30 na Quinta lá atrás, com o Luiz Henrique, né, cara? Grande Luiz Henrique. Inclusive, um abraço, Luiz Henrique. Um abraço pra ele, cara. E a gente falava, pô, toda semana a gente fala da Amazon, da Magazine Luiza. Parece que toda semana a gente tem que falar da Shein aqui nessa história, cara, né? Mas é que é uma novela que tá acontecendo. E o último capítulo dessa novela, né, Alecrim? Acho que pós toda essa situação ali do vai taxar, não vai taxar tudo, não vai taxar nada, como é que vai acontecer toda essa discussão que vem tendo essas semanas, parece que houve um acordo para que a Shein, né, que segurasse essa história da taxação, vai ter uma fiscalização mais rígida segundo o governo, mas que a Shein, aliás, eu tenho que falar Shein, né, cara, que esse é o nome correto, que é Shein, né, me corrija, por favor, quando eu falar errado, mas que a Shein fez um acordo aqui para gerar 100 mil empregos no Brasil, diretos e indiretos, além de um acordo aí com a Coteminas, né? Também essa semana saiu notícia que eles estão montando escritório oficial aqui em São Paulo, né? Então começa uma operação tal. Lembrando que AliExpress e Shopee já tem muitos dos sellers, né? Quem vende dentro desses marketplaces, já players brasileiros. Então também eles ajudam, eles empoderam o pequeno empreendedor aí como um canal de negócio. Então, vamos ver se a Shein vai fazer o seu papel corretamente, certo, meu mestre? Certíssimo, inclusive, né, Caio, tem uma informação que complementa essa daí, que está no portal da SBVC, né, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que diz que o modelo Amazon de tributar, ele foi levado também ao nosso ministro Haddad, né, por varejistas. Isso. E parece que agradou. Então, atualmente, quando um consumidor compra mercadorias da Amazon, né, em outras partes do mundo, a empresa já informa sobre o valor do produto, frete e impostos, separadamente. E aí parece que o Ministério lá da Fazenda vai discutir essa proposta, né? Então, o que é bacana é trazer à luz assuntos que precisam ser discutidos, diálogos que precisam acontecer, né, Caio? Para a gente chegar a um modelo que seja o melhor dos ganha-ganha, o melhor ganha-ganha possível. Todos, né? Sustentável, não sustentável pela ecologia, mas sustentável economicamente falando, né? Exato, que ganhe o marketplace, que ganhe o consumidor, que ganhe ali o varejista, né, que usa os marketplaces e que ganhe o governo também, que precisa também arrecadar, né? Então eu acho que é bem interessante. Então nós temos aí essa novela, pelo menos está nos trazendo elementos interessantes para um diálogo que já deveria ter acontecido há muito tempo, né, Caio? Sim, tem espaço, cara. Você pode pegar, por exemplo, assim, o Mercado Livre. Muitas marcas criaram lojas próprias dentro do Mercado Livre, mas ainda poucas operações assim dentro de uma Shein. Daqui a pouco a gente pode ter uma marca de moda, já que eles estão mais focados em moda,
indo pra Shein, cara. Vai vender dentro da Shein e acabou, entendeu? Então assim, vai ser um mercado competitivo pra todo mundo aqui e até uma porta de entrada no digital para quem não tem aí capacidade de ter um e-commerce próprio, girar próprio. Não, e aí o interessante é isso, né? Por causa desse diálogo, por causa deste movimento, tá a Shein anunciando produção no Brasil, geração de empregos, estamos vendo aí um modelo de tributação, que é esse que é a Amazon, que foi apresentada pela Amazon, que parece ser interessante para todo mundo, ou seja, a gente começa a evoluir e a consciência começa a expandir, e o mais importante, né, Caio, e eu gosto muito de falar sobre isso, você sabe, a gente parar com essa binariedade, ou pode ou não pode, ou é assim ou não é assim, né? Então a gente precisa encontrar essa evolução que seja bom para todo mundo. E aí, aproveitando, tá, Caio, não estava combinado aqui, mas eu vi uma notícia recente também interessante sobre essa parte de tributação e tudo, que o STF ele confirmou uma decisão que vai impactar muito o varejo, né? E quem é varejista sabe, então a partir de 2024 não poderá mais ser cobrado o ICMS na transferência de mercadoria de um estado para o outro, né? Entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, né? E isso é um super impacto para o varejo, né, Caio? Não, e uma notícia positiva, porque muitas operações têm essa divergência de, puxa, quando eu tenho que trafegar de um estado para o outro, sair a mercadoria de um CD para ir abastecer um outro hub, isso vai permitir hubs menores, uma questão logística muito mais eficiente, né, tudo mais, além da questão do tributo que diminui para todo mundo, isso é bacana, mas acho que principalmente essa aceleração logística de entrega vai funcionar muito melhor, né, cara? Imagina, né, com todos, você vê, né, é a questão, se o modelo muda, a gente tem que ver o que precisa mudar também no modelo econômico, né, no modelo de tributação e tudo, porque a evolução, há um tempo, a gente não tinha essa quantidade de centrais de distribuição, de fulfillment centers que a gente tem hoje no Brasil. Também as lojas servindo como mini centros de distribuição, né, cara? Então aí você começa a ter muita transferência entre mercadorias, entre estados, e aí você estava ainda com um modelo de tributação antiga, né? Então, bem interessante isso. A segunda notícia do dia aqui, vamos fazer como é que fala o headline aqui. A Netflix vai encerrar a operação, né? Pra assustar o pessoal, né? Vai encerrar a operação mesmo, Alecrim? A operação de algo que eu nem sabia que ainda existia, tá, Caio? Mas a operação de DVD, ou seja, os DVDs, né? Durante muito tempo o DVD que eu falava e falo nas palestras é direção, velocidade e disciplina, mas esse DVD aí que a Netflix está trazendo é outro, né? Pois é, cara, pra quem não conhece a história inicial, só conheceu a Netflix pelo streaming, né? O primeiro passo da Netflix, ela entregava pelo correio DVDs, ali acho que até fita VHS, era na época do VHS. Sim, DVD foi uma segunda aposta, né, dessa história. Exato. Começou com o VHS que ela testou o modelo e começou com o DVD, mas olha só, eu não sabia também que isso ainda estava em operação, tá? E ela encerrou, né, semana passada, vai terminar ao longo desse semestre ainda, tal, mas ela encerrou essa operação de delivery de DVD que ela ainda permanecia nos Estados Unidos. Olha só que coisa bacana. E pra gente ver, cara, né, como que as empresas vão mudando ao longo do tempo e tem que realmente cortar o cordão umbilical algumas vezes de algumas coisas, né, meu mestre? É o desapegar, né, que a gente fala, né, Caio, mas é interessante que ela vai respeitando também quem ainda usufrui até o limite, né, porque você imagina, quem seriam esses clientes que recebiam DVDs até ontem, por exemplo, né, verdade. Antes do cancelamento. E aí isso me lembra, não sei se você já assistiu, esqueci aqui o nome, Caio, mas tem uma série em uma dessas plataformas que é exatamente a última loja da Blockbuster no mundo. Eu ia falar isso, cara. Eu comecei a assistir esses tempos atrás isso aqui, cara. Dá um saudosismo, cara, gigante nisso, cara. Gigante. É muito legal, porque assim, né, é a mesma coisa, a gente que é, né, anos 70 aí, pelo menos, quer dizer, você é, né, anos 70, eu sou anos 70. 77 eu tava nascendo, meu amigo. Pronto, então tá certo. Então, anos 70, poxa, a gente ir pra uma loja de disco, pegar aquele LPzão, ver cheiro quem é. Vinil, cara. Cheiro do vinil. Hoje a gente não sabe quem é o compositor da música, não sabe quem é que fez aquilo ali, tá, um monte de coisa, né, cara? Encarte de disco, encarte de fita cassete, cara, né? Pô, qualquer coisa que tinha letra e tal, porque a gente não tinha acesso à internet, era muito bacana. Mas eu acho que era uma prática. Ainda existem locadoras brigando no país, tá? Eu li uma matéria faz pouco tempo e tem um documentário fantástico, eu não vou lembrar o nome, eu vou pecar e não lembrar o nome desse documentário, cara, que conta todas as histórias das locadoras, começando por São Paulo, dos videoclubes, cara. Eles chamavam de videoclubes quando o pessoal não tinha acesso, eles se organizavam e começavam a fazer a troca entre eles lá, tal, por isso que era o videoclube, e aí isso começou a abrir pro mercado depois como locadora
nessa história toda, mas quem conseguir encontrar no YouTube e tal, acho que chama Videoclube mesmo, se eu não me engano. Cine Magia. Cine Magia. Cine Magia, exatamente. 2017, Cine Magia, vale a pena ir atrás. A história é muito legal pra entender. Todo mundo conhece locadora, mas conhecer a história do como é que se criou as locadoras no país é muito bacana, vale a pena, cara, tá? Ele está, inclusive, para dar o serviço completo, tá no Prime Video, tá? Da Amazon, o Cine Magia. Vai lá que é excelente. E o outro que também pra gente dar o serviço completo, a série tá no Netflix, chama Blockbuster, certo? Uma série de comédia que fala sobre a última loja da Blockbuster no mundo. A Yannis vai colocar aqui na descrição pra galera. Cara, a gente ia trazer uma notícia que mal trouxe, já morreu, mas vamos colocar porque eu acho que esse é o passo da inovação, né? Você ia trazer aqui tuk-tuk. O que é um tuk-tuk, meu mestre? Poxa, o tuk-tuk é muito, né, utilizado como meio de transporte na Índia, Singapura, né, na Ásia, aquela região ali. Então, parece, né, que ele chegou a São Paulo, mas chegou e não chegou, é isso? É isso aí, cara. Pelo que eu entendi, não sei quanto você puxou também da notícia, mas pelo que eu entendi, o tuk-tuk ele é um misto entre motocicleta e automóvel. É um triciclo com uma cobertura de automóvel ali que tem o cinto de segurança, tem um monte de feature em cima disso, tá? E o que aconteceu foi que, na lei de São Paulo, ou seja, onde eles estavam instalando isso em alguns bairros, né? Na legislação que roda aqui na cidade, se eu não me engano até no estado, tá? Não é permitido aplicativo para motocicleta. E aí ela fica numa característica meio transitória entre o que é automóvel e a motocicleta, então preferiram parar nesse momento. E aí foi proibido esse tal. Era uma alternativa de transporte público, parece que mais rápida, mas não é a primeira vez que isso acontece aqui na cidade, né? Assim, eu lembro a febre do patinete elétrico, cara. Você lembra dessa história? Sim. Os patinetes elétricos chegaram, nessa época eu trabalhava na Paulista, cara, você via nuvens de patinetes elétricos rodando ali pela calçada, pela ciclofaixa e tal, tudo. E a partir do momento que o pessoal começou a pedir, olha, começou a ter acidente, tem que usar capacete, tem que ter limpeza, higienização desse capacete e tudo mais, aí começou a criar alguns problemas, né? E infelizmente foi uma ideia que acabou morrendo. Eu acho se eu não me engano, o nome da empresa é Grilo, né? E eu achei muito interessante. Eu acho que para cidades, grandes centros urbanos, esse modelo de tuk-tuk é muito interessante, principalmente para aquelas curtas distâncias que você acaba levando muito tempo, né? Uma curta média distância, você acaba levando muito tempo por causa do trânsito, né? Então, num tuk-tuk você consegue chegar mais rápido, né? E principalmente é elétrico, né? Se não me engano, esses daí já eram elétricos também, né? Então isso já não tem a questão do tuk-tuk que tem na Ásia, que é motor a diesel e tem fumaça, isso só vai piorar a poluição. Barulhento aqui é uma outra pegada. Mas a gente colocou a ideia, mas pra você ver como o mundo anda rápido, né, cara? Mal trouxemos a ideia, tava colocada a nossa pauta pra trazer, já derrubou 2-3 dias depois, né, cara? Mas eu acredito, mais uma coisa, né, Caio, que mesma coisa quando a gente começou o episódio, a gente tava falando sobre essa questão de que as leis precisam acompanhar a evolução dos tempos, né? Isso me lembra muito o documentário da RBG, né, a primeira mulher do Supremo, né, dos Estados Unidos, né, sim, que fala muito sobre isso, né, ela fala, poxa, se a gente não mudar, não entender o que está acontecendo no nosso entorno e na vida, a lei vai ser sempre baseada nos costumes, no que eram lá atrás, só que o mundo mudou, né, cara, então eu acho que essa questão do tuk-tuk, você pensa em moto, mas o tuk-tuk é diferente, ele não é embora seja um veículo mais ágil, menor e tudo, mas ele tem eu imagino uma segurança maior, é elétrico, então assim, eu acho que passa por esse momento de rever que vai acabar chegando e acontecendo, é o que eu acho, né? Aquela resistência ao novo inicial que é bloqueado pela própria lei, né? E aí temos notícia também do Instagram, doutor? Temos notícia do Instagram, Caio Camargo. Opa, qual a novidade dessa vez? Qual a novidade? Me conte você, porque eu estou curioso dessa novidade. Você está curioso? Mas você que trouxe, mas eu conto então, não tem problema não. Vamos lá, cara, a gente viu ao longo das redes sociais, né, vamos lá, pegando no Instagram, a gente sempre tem lá o link na bio, né, aquele linkzinho. Mas o linkzinho, às vezes, você tem só um lugar para você direcionar, é muito pouco hoje, né? Eu tenho redes em todo quanto é lugar, tem o canal do WhatsApp, o Facebook, tem o site da empresa, uma série de questões. E aí começaram a surgir outros serviços, né, tal. Eu uso um que chama Tago, mas o pessoal usa muito o Linktree, nessa história, por isso que a gente colocou o nome, que acho que é um grande padrão para a maioria. E uma série de Tracto lá do nosso amigo Paulo também, tem um serviço em cima desses links, de mini links e tudo mais. Mas começou a surgir uma alternativa no próprio Instagram agora para essa galera que tá usando o Instagram, é isso? É isso aí. E aí é uma coisa interessante, que a própria Linktree se transformou num unicórnio, né, Caio? Passou a valer mais de 1 bi
de dólares exatamente neste espaço deixado pelo Instagram, que era a limitação de apenas um link. Então, a notícia ela traz, inclusive, uma reflexão como é que fica agora esses negócios que eram baseados em espaço que havia, mas a própria ferramenta diz, não, agora eu vou oferecer esse serviço também. Eu acho que não é nem o headline da novidade do Instagram, porque não é nem a nossa pegada aqui, mas o grande headline é esse, assim, que nem sempre que você tá tranquilo, na zona de conforto, né, é uma frase que eu tô até levando pra galera lá de inovação que eu vou falar essa semana lá na Bahia, ela fala assim, quanto mais sucesso você tem, menos fique na tua zona de conforto. Mais arriscado você tá na zona de conforto, né? Porque o pessoal tá de olho naquilo que você tá dando sucesso pra você. Tem todo mundo tentando te copiar em algum momento. Aquela questão, né, Caio, da inquietação, né? E eu já falei aqui a frase do meu amigo Jim Cunningham, que quando você tá descendo a ladeira na bicicleta, você tem que continuar pedalando, porque em algum momento vai chegar a subida. E aí, se você não pedalou, ou seja, se você estava confortável lá com o seu resultado, com sua receita, você vai ter dificuldade em subir a ladeira. Se você vinha pedalando, ou seja, continuava se movimentando, continuava com aquela inquietude salutar, né? Você sobe a ladeira com menos dificuldade, né, cara? E acontece isso. Agora, qual que é a questão de todos esses serviços, o que eles vão ofertar para que as pessoas continuem utilizando eles, ao invés de usar o que é nativo no Instagram hoje, nessa história toda, né? Então o Instagram falou, pera lá, tem uma brecha aqui que eu não tinha observado. Que é muito do que a gente vem falando, e quem escutou a gente falando de tecnologia, de one-stop shop, end-to-end, todas essas terminologias ali de que é uma empresa ofertar de ponta a ponta a história, é isso. O Instagram pegou uma lacuna, que estava vendo outras empresas ofertando aquela lacuna, e falou, não, eu vou fechar esse buraquinho aqui, vou tampar aqui, passar uma massa, acabou. Aqui não entra mais ninguém, é do Instagram também essa história. A coisa interessante de inovação, né, Caio, que você vai falar aí, inclusive com a turma querida lá de Conquista de Guanambi, na Bahia, é que, para mim, um dos conceitos mais legais de inovação é fazer as perguntas que ninguém está fazendo, e um outro conceito é de ocupar espaços não ocupados, né? Seja porque o serviço não oferece ainda nenhum tipo de upgrade, nenhum tipo de complementação, nenhum tipo de melhoria ou inovação incremental, né? Melhorar o que já existe, ou um espaço que você acaba fazendo o que se chama muito no mercado, embora, na minha opinião, às vezes mal utilizada, a expressão disrupção, né? Que na acepção da palavra, no conceito base da palavra, a disrupção acontece quando é algo tão novo que coloca em risco o modelo atual. Então as pessoas estão usando, na minha opinião, disrupção para qualquer inovação, mas você basicamente, claro que existem vários outros conceitos, mas você tem o conceito da inovação radical, que é exatamente essa, onde se insere um tipo de inovação radical, a inovação disruptiva, e você tem a inovação incremental, que é onde a maioria das empresas navega, que é melhorar o que já existe, né, Caio? Perfeito. E falando em inovação, na verdade a gente vai falar agora de uma recuperação, uma renovação, uma volta ao passado, é isso, doutor? Poxa, é isso aí, pra você ver uma coisa que você sempre fala, né, cara, o varejo é o quê, meu amigo Caio Camargo? Me diga, é o quê, é o quê? Cíclico, vai e volta, tudo que tá na moda uma hora volta. Assim como a moda, a música, o varejo também é ciclo, o consumo é cíclico, né, cara? E sabe uma coisa que me lembra muito nessa notícia que eu vou dar aqui sobre um mercado que ressurge? Isso te lembra que história, hein? Cara, me lembra algumas histórias. Quando você falou que trazer essa pauta aqui, e o pessoal já tá olhando aqui pelas linhas sobre livrarias e a volta delas no Reino Unido, algumas histórias estão me lembrando exatamente não do que tá acontecendo no país, quando a gente fala de livraria específico, mas a gente trouxe no começo do ano, a gente trouxe um pouco da Barnes & Noble, cara, também lá nos Estados Unidos, que também quase quebrou e tá se recuperando, tá se reposicionando no mercado, né? Então, desde que traga experiência, né, tá começando a acontecer. Mas acredito que não é isso que você gostaria que eu tivesse lembrado, certo? Você já me conhece. Conheço. Camp, The Family Experience Store. Total. Porque, pra quem tá nos ouvindo aí e não conhece a história da Camp, o Ben Kaufman, nosso amigo, né? Assim, nosso amigo de se encontrar na rua, né, cara? Ó, guarda aí, galera. A gente tá trazendo uma galera que a gente já começou a entrevistar. O Ben tá na nossa linha, nós vamos trazer. Nós vamos começar a entrevistar cara lá de fora pra vocês. Olha só, a gente vai longe, viu? A gente vai longe. É isso aí. E aí o Ben Kaufman com a esposa dele, eles iam ter o primeiro filho, né? E aí pensando o que iam fazer com o filho num belo dia aí, né? E assim, caramba, não tem uma loja de brinquedo em Nova York. Toys R Us tinham fechado, né? As grandes lojas que o pessoal conhecia no passado tinham fechado. Então não tinha, exatamente como você falou, no Toys R Us fechada, F.A.O. Schwarz fechada.
Então não tinha loja de brinquedo e muita gente dizia assim, ó, acabou, porque agora é tudo game, é tudo digital, é metaverso, é um monte de coisa, então ninguém mais vai querer entrar na loja de brinquedo, né, cara? Você pode ser desse que realmente aceita, você pode ser daquele que diz assim, não, peraí, será que é a loja de brinquedo que não tem mais espaço ou o tipo de loja de brinquedo que existia? Exatamente. As perguntas que não estão sendo feitas, daí vem a inovação. Espaços que não foram criados ou não estão sendo ocupados, inovação. E aí, meu brother, o que acontece? Eles foram lá e abriram uma loja, que agora são quase 10 lojas, e crescendo, e com rentabilidade massa, com venda por metro quadrado bacana, com 60% de loja com serviço, 40% com produto, dependendo do período do ano, isso inverte. Por quê? Porque é uma loja de brinquedo para a família, cheia de serviço, as pessoas vão lá, tem espaço para brincar com os filhos, e tem fonte de receitas, como teatro, como oficina de massinhas, né, e geleias. Ou seja, e os brinquedos nenhum, né, Caio? São eletrônicos, né? Não tem nada eletrônico. Não tem absolutamente nada eletrônico. Muito livro, inclusive, cara. Vende livro na loja de brinquedo bastante. A gente tá vendo um movimento assim, começando aqui com o BB Kids, Rap, mas muito pequeno ainda. E isso tem tudo a ver exatamente com o que a gente falou no Linktree, né, cara? É pegar também um espaço que não estava sendo ocupado de alguma maneira e trazer uma novidade em cima disso daí. Mas, especificamente, pra gente trazer pra pauta de novo, na livraria do Reino Unido, o que você tá trazendo nessa história aqui? É exatamente o mesmo ponto. É a mudança do modelo mental do que a loja tem que ser, né? Que a gente já vem falando. Então, lá a Camp Family Experience, eles conseguiram dobrar a frequência de clientes durante uma semana. Antes era uma vez por semana, hoje eles têm 2 vezes por semana o mesmo cliente indo lá. Por quê? Porque não vai lá só para comprar, né? Tem os eventos, né? E tudo. E aí, meu amigo, lá no Reino Unido está surgindo um movimento muito, mas muito parecido, só que com livrarias. E olha que interessante. Esse movimento, né, lá está acontecendo principalmente na Irlanda e na Inglaterra, é porque os caras estão mudando o foco do que é uma livraria. E olha que coisa interessante, você lembra do conceito do terceiro cantinho, né, que foi onde a Starbucks se baseou muito para criar aquelas lojas maravilhosas. E ainda é assim no Brasil, né? Ainda é assim no Brasil, exatamente. Que é aquele lugar assim, você tem o primeiro cantinho que é a sua casa, você tem o segundo cantinho que é o trabalho, você tem o terceiro cantinho que é aquele lugar onde você passa um tempo que não seja o trabalho ou a sua casa, né? E aí eles estão endereçando o posicionamento foco para um lugar para você não se sentir só, combater a solidão, loneliness. Loneliness, olha só. É isso aí. Então essa vai ser a prioridade, e essa é a prioridade que está fazendo com que as lojas voltem a existir e passem a expandir. E aí vem um conceito que a gente trouxe da NRF, né, dentro daqueles 4 conceitos, e a gente trabalhou muito e vem trabalhando. Community, né, comunidades. Então, esse novo conceito de livrarias, além de endereçar o combate à solidão... Solidão / depressão / todas as doenças se sentir sozinho. Exato. Exatamente, porque o Tillich, né, um pensador muito bacana, ele diz que solidão é a dor de estar sozinho. Solitude é a glória de estar sozinho, porque a solitude é aquele momento que você escolheu estar sozinho para refletir, para pensar, para relaxar, você com você mesmo. Já a solidão, você não tem escolha. E aí por isso que você sente a dor. Então, olha que legal. Então, o propósito da livraria é combater a solidão, ao mesmo tempo que você pode ter solitude lá também, né? Você pode ter o bom de combater um e aproveitar o outro. E aí, Caio, olha que legal, as lojas, elas são desenvolvidas para desenvolver um senso de pertencimento e de conexão com a comunidade. Fantástico. Tudo o que a gente está falando, né, cara? Então, um desses negócios que vem crescendo, tanto na Inglaterra quanto na Irlanda, é o House of Book and Friends, olha o nome. Eu adoro quando o nome já diz, tipo Grace Papaya, né? Se você tá quebrado, tá com pressa e tá com fome, ou seja, o posicionamento, não é casa dos livros e dos amigos, cara. Isso é bem legal e isso vem crescendo bastante. Olha que interessante, eles estão com o maior número de livrarias abertas nos últimos 10 anos na Inglaterra e na Irlanda. É o maior pico de lojas abertas lá, né? Então, a ideia é exatamente isso, aquilo que a gente vem falando de comunidade, promover uma conexão entre as pessoas ali do local, fazer eventos, ter cafés, ambientes onde as pessoas possam ir, pegar um livro, ler sem a necessidade realmente de comprar aquele livro. Então, eu comparo muito a House of Book and Friends com a Camp Family Experience, ou seja, bacana em cada negócio você tem, né, é muito legal isso, cara. Pra galera que tá escutando a gente,
e for lá no YouTube, vão achar os vídeos no canal do Varejo Cast. O Falando de Varejo se tornou Varejo Cast, pra quem não sabe, tá? E lá os vídeos antigos lá do Falando de Varejo, tem 2 vídeos que eu gravei na Inglaterra, né, de anos passados ali, acho que foi 2017 ou 2018 que eu teve gravado esses vídeos. São 2 livrarias que eu encontrei lá, que tem exatamente essa pegada do nicho, de comunidade e tal, mas ali era porque elas eram temáticas, tá? Uhum. E eu lembro, inclusive, que eu achei legal, porque tem o Ministry, né, que é o tipo o ministério, né, da literatura, cara. Quando entendeu? foi isso, Caio? Desculpa. Isso foi 17 ou 18, por ali, Massa. cara, tá? E eles tinham 2 lojas que eu achei muito bacana que eu encontrei lá. Uma que era uma loja, era com coisas de terror, de horror, mas pra criançada, tá? Voltada pra criançada. Então era meio mundo do Harry Potter, assim. Então tinha o olho da bruxa, a orelha e tal. Mas, cara, uma livraria fantástica com a parte de contar histórias de sala e tudo mais. E uma outra loja que eu achei que era a mesma coisa também, só que era baseada em piratas. Da molecada da aventura, do pirata, era um navio, cara. Então vê que existe aí um novo conceito também, mas não é exatamente esse conceito que a gente está falando aqui agora. Só para ter uma ideia, eu perguntei, né, a data, você falou aí 16, 17, naquela época que você viajou para a Inglaterra, existiam 867 livrarias abertas. Hoje são 1.072. Então, houve um crescimento recorde em 2022, pós-pandemia. Você vê que tem também aquela questão, né, de sair daquele ambiente fechado, onde você estava isolado, então tem tudo a ver com o conceito de solidão. E aí, existem lá 5 destaques, né, além da House of Book and Friends, que eles chamam de livrarias com propósito. Olha que coisa interessante, livrarias com significado. Né? Não é só vender, a Camp não é só vender brinquedos, não se trata disso. Né? Livros, não é só vender livros. The Feminist Bookshop em Brighton, então a loja para feministas. A Holdfast em Leeds, All Good Bookshop em Londres, a Fold em Dorset e a Camp's Book em Malton, além da House of Books and Friends. E aí, para ser bem justo, antes da pandemia lá, 2018, 2019, aliás, em 2019, eu estive na cidade de Jacobina, na minha querida Bahia, e lá eu encontrei a livraria Sertão e Café, que já tinha esse conceito aqui, meu amigo, ou seja, a gente tem esses exemplos aqui. Inclusive, eu entrevistei lá o livreiro, né, como ele se autodenomina. Quem quiser também tá aí no nosso canal, por enquanto Fred Alecrim, mas vai se chamar o Algo Mais, e tá lá a entrevista. Bota lá a livraria Sertão e Café e você vai ver que no Brasil isso já funciona também. Então, uma livraria com significado. E ele diz isso, olha, aqui o nosso propósito, né, enquanto eu estava entrevistando ele, aqui o nosso propósito não é apenas vender livros, é formar leitores. Então você pode vir, pegar um livro, ver no outro dia, ler o mesmo livro, você não tem a obrigação de vir aqui e comprar. Aí lá tem um cafezinho, lá eles fazem evento. Cara, ó, arrepiei aqui porque lembrei desse caso aqui no Brasil. Então um abraço pra galera da Livraria Sertão e Café aí na cidade de Jacobina, da Bahia, e parabéns porque vocês foram precursores desse movimento aí também aqui no Brasil. Só pontuar aqui pra galera, Hoxton Street Monster Supplies, cara. Depois a gente coloca aqui pro pessoal buscar. É muito legal, porque é como se fosse uma loja pro monstro fazer lá uma despesa, o armazém dele. Então é uma pegada exatamente essa linha que você falou, cara. Gente, com isso a gente encerra esse episódio aqui, semana 17 do Varejo Cast News e não Express agora nessa história, tá? Para trazer as notícias para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de participar com a gente. Não deixe de usar aqui o QR Code para estar com a gente aqui no nosso canal, onde você recebe, além dos episódios aqui, conteúdos extras, enquetes, tudo mais para participar com a gente nessa conversa toda, tá? E também, a gente tá sempre falando aqui nossa agenda semanal. Não deixa aqui, quer conversar comigo, com o Fred, quer levar a gente pro seu evento, quer levar o Varejo Cast para dentro do seu evento, para dentro do seu stand, bate um papo com a gente tem a maior felicidade de estar junto com tanta gente bacana que a gente tá criando um negócio junto aí em conjunto. Certo, doutor? Certo, mas não vamos embora, né, Caio, antes de falar como é que foi a enquete do último episódio, né, meu amigo? Diga lá. E qual dessas é a maior pendência para o seu negócio nesse momento? Experiência do cliente ou comunicação? E aí, amigo, 100% experiência do cliente, né? Então, olha que coisa interessante, algo que a gente mergulhou bastante. E se você não ouviu o episódio passado, onde a gente fala das pendências do varejo,
Então se liga porque o episódio ficou muito bacana, né, Caio? E a gente principalmente falou muito sobre a experiência do cliente, um pouquinho lá do digital, da comunicação disso tudo, da forma de vender e de tratar o digital, né? Então foi um episódio muito legal. E eu quero mandar um abraço, Caio, para o meu amigo Babiton, que esteve comigo, empresário lá do Mato Grosso, que esteve comigo na expedição Customer Experience, né? Conhecer lá os bastidores da Disney e um pouco do varejo de experiência lá em Orlando. E o Babiton mandou uma mensagem pra gente dizendo que a gente foi certeiro, como sempre, no último episódio. Abraço, meu amigo Babiton, e obrigado pela sua colaboração. Aproveitando aí o Babiton, eu peço mais uma vez, né, assim, poxa, vão lá, comentem, digam o que vocês acharam. Então, todo final do episódio tem o que você achou desse episódio, e aí você pode tanto fazer um comentário como o Babiton, como também sugerir para os próximos e tudo, e tem a enquete do episódio. Então é isso aí, forte abraço, obrigado por ouvir o Varejo Cast. Caio agora vai correr diretamente, estamos gravando hoje, é terça-feira, Caio vai agora diretamente para o aeroporto de Guarulhos. Vai direto para o aeroporto de Guarulhos, porque de lá ele vai pegar um voo para a Suíça Baiana, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, cidade querida. Um abraço para todo mundo aí de Conquista e, ó, Caio vai dar show aí, tá? Então, e nesta quinta-feira estarei em Campina Grande lá com a turma do Partage Shop. É isso aí. Você assistiu Varejo Cast.